Fala pessoal, beleza? Resolvi gravar esse vídeo, principalmente para quem está começando e para quem chega no mercado agora, pessoal. Tenham a devida cautela e estudem e pensem que no mercado você raramente vai conseguir ganhar dinheiro fácil, não existe almoço grátis no mercado. É você contra um fundo, em alguns momentos você vai ter uma pequena vantagem e você vai ter que usar essa vantagem a teu favor, e naquele momento você vai ter que clicar e entender que você vai ter essa vantagem temporária e você vai ter um alvo temporário. E você vai ter que estudar para você chegar a essa vantagem, tá? A pergunta que eu mais recebo, pessoal, dentro daqui do Trade System, eu acabei, acho que gravando o vídeo fica mais fácil até, aí eu posso até mandar para quando a pessoa me mandar esse tipo de pergunta, quantos pontos dá cada entrada? Cara, essa é a pergunta aqui que mais se repete. Quantos pontos dá o Trade System? Eu sei que essa pergunta é a pergunta de um iniciante, bem iniciante mesmo, né? Porque, e a pior parte disso aqui é que, na verdade, muita gente vende algumas coisas assim, fala, olha, esse setup aqui vai te pagar 600 pontos por trade. Cara, não existe isso. O mercado é dinâmico. O mercado muda, né, a cada ciclo, né? O mercado muda dependendo do dia, o tamanho das pernas, a pressão impressa ali por um dos lados, se tem um desequilíbrio maior, se não tem, se é uma lateralidade. Isso daqui simplesmente não tem como existir. Isso daqui é a grande dificuldade de se colocar, por exemplo, robô no mercado. Por quê? Porque se você não está lendo o contexto, que é algo que o robô não consegue ler, provavelmente ele não vai operar bem. Olha, nesse dia aqui, ó, alguns exemplos, pessoal, para quem está começando, ó, presta um pouquinho de atenção. Se você já entendeu que padrão, o que quer dizer um padrão de 3 puxadas, por exemplo, isso daqui, ó, né? O que isso daqui representa, né? De maneira relação preço-mercado, psicologia. Isso daqui é uma tentativa de reverter. Os comprados voltaram e empurraram o preço para cima. Isso daqui é uma segunda tentativa do mercado reverter para baixo, ou seja, ter continuidade. Aí o mercado vai lá e dá mais uma puxada de alta. E aí ele vem e faz uma terceira movimentação de baixa. A partir dessa terceira movimentação, o Brooks, depois de muito estudar, observou que quando temos 3 puxadas, o lado comprador está observando isso daqui, quem está pensando em comprar, está pensando em apostar na falha, né, do rompimento dos vendidos. Então, os vendidos não conseguiram deslocar o preço para baixo, os comprados podem entrar com um pouco mais de segurança nessa operação, já que eles viram que os vendidos não estão fortes. Tá? Após 3 puxadas, o preço, né, em dias de lateralidade, ou seja, você vai ter que reconhecer ciclo, em dias de tendência pode pagar muito mais, em dias de lateralidade pode pagar muito menos, né? Então você vai ter que estar atento a muitas coisas. Por exemplo, esse gatilho aqui, ó, primeiro gatilho de compra que teve no dia, né? Primeiro gatilho de compra, não vou falar do de venda, tá? Primeiro gatilho de compra do dia. Você viu aqui que você tinha possibilidade de 3 puxadas, estava em cima de uma POC, né? Então era um suporte. Beleza, você já achou 2 fatores. Aqui era um fundo duplo, certo? Com o fundo anterior, então você tem 3 fatores agora. Você, por contexto, você conseguiu construir 3 coisas, né? Uma resistência pela POC, um fundo duplo e uma wedge. 3 fatores que te levariam a pensar em comprar. E aí, se você entrou aqui nessa compra, ó, você tem um gatilho, sua entrada é aqui, na abertura da barra. Até o topo você tinha a possibilidade de 230 pontos. Essa era a tua possibilidade. Não quer dizer porque essa barra aqui rompeu que todas as barras irão romper. Ele podia só ter tocado o topo duplo e ter voltado a descer e ficado contra você, se você não realizar o lucro aqui. Ou se você não acompanhou isso daqui muito de perto, tá? Ou se você, por exemplo, não trabalha um alvo projetado, né? Se você não pega Fibonacci, vem aqui, olha, o primeiro alvo é onde? Aqui. Chegou no primeiro alvo, não teve nenhum fechamento acima, não tem rompimento, não tem continuidade. Tá? Então, são coisas que você, mesmo sendo iniciante, você vai ter que estudar e vai ter que estudar bastante para que você entenda. Mas já coloca uma coisa na tua cabeça que nada que você comprar aí vai te dar pontos certos. Tá? Isso é impossível, humanamente impossível. Senão, né, todo mundo já tinha desenvolvido um robô ali bem interessante. Depois, o preço pega e tem aqui ó, uma puxada de alta, né? Uma segunda puxada,
uma terceira puxada. Aqui o que? Uma POC de resistência. Não rompeu o primeiro alvo, né? Não teve nenhum fechamento acima. Beleza, ele pegou e iniciou uma movimentação de baixa. Onde que você teve gatilho aqui dentro do Trade System? O primeiro gatilho, pessoal, na verdade, ele foi aqui, ó. Ele fecha, ele foi nessa barra aqui. Então ele apareceu um gatilho aqui, né? Só que essa barra voltou e fechou positivo. Então a primeira possibilidade de venda seria aqui. Pagou 1 para 1, né? Desse risco de stop aqui, ó, tá? Porque veio da nova mínima. Mas o gatilho que ficou aqui plotado acabou sendo esse, né? Então se você entra aqui, ó, o teu alvo era o quê? Era o fundo duplo. E aqui, meu cara, aconteceu aquilo que eu falei. Ah, mas se eu vender aqui, eu vou ganhar 500 pontos? É impossível, tá? Mais uma vez, ó, se você vendeu aqui, o teu alvo era o fundo duplo. Não quer dizer que porque aqui rompeu, aqui também vai romper e vai ter continuidade, tá? Então, olha a complexidade da coisa, tá? Ah, e agora? Gatilho de compra aqui. Comprei aqui. O que é isso daqui, pessoal? Agora é uma resistência. O preço chegou aqui, ó, e voltou a descer, certo? Atuou muito bem como resistência. Inclusive, né, pensando na ideia das puxadas, tá? Chegou aqui, começou a gerar um movimento contrário. E se esse movimento contrário tivesse morrido em duas pernas e tivesse continuado a movimentação de baixa? Se você compra aqui na cara de uma resistência, com um stop desse tamanho, não daria para você pensar em entrar. Essa movimentação de 3 puxadas, ela aconteceu, mas o preço podia ter feito uma movimentação diferente. Os gatilhos aparecem por conta da movimentação das barras, tá? Relação preço, barras, topos e fundos. Essa regra de coloração, ela tem a ver muito mais com topos e fundos e posicionamento das médias em relação ao preço. Então essa regra aqui de tendência, né, que vocês observam aqui nos candles, ela tem muito a ver com a estrutura do preço, ou seja, quando ela fica nesse tom de vermelho é porque a estrutura do preço ela está mais para baixa do que para alta, tá? Então entendam que essas regras, né, e essas coisas são facilitadores, mas ainda assim, né, você vai precisar, né, de entender algumas dinâmicas do preço para você pensar em espaço. Esse espaço ele muda a cada novo trade. A probabilidade de um trade, que existe um, é diferente da probabilidade de outro, tá? Aqui, ó, um gatilho de compra, bem na cara de novo da POC. Você vai comprar aqui, né, mantendo seu stop aqui, por exemplo. Então você tem um stop 2 para 1. Né, não faz sentido. Né, você quer espaço. Aqui você tem 1, 2, 3 puxadas. Beleza. Você quer realizar uma venda aqui por contexto, você tem 3 puxadas, você tem um topo mais baixo. Deu gatilho de venda aqui. Se você vende aqui, né, você está vendendo, ó, a sua venda, que é aqui na abertura dessa barra, é exatamente em cima de um de um fundo duplo. A sua venda está sendo exatamente em cima de uma estrutura de compra, tá? Então se você vendeu aqui, né, por esse gatilho, que a sua venda é aqui, você acabou de vender exatamente em cima de um fundo duplo, que é uma estrutura de compra. Então, às vezes você vai ter gatilho e não vai ter um espaço legal. E aí às vezes você vai ter que tomar a decisão de não executar esse trade, tá? Por quê? Porque o espaço não é interessante. Por quê? Porque isso depende da dinâmica das barras, de como que o preço vai realizar essa movimentação. Aqui você tinha que ter observado que depois dessas 3 puxadas, ó, mudou a estrutura, fez nova mínima. Legal, voltou a subir, deu gatilho de venda, pronto, eu estou vendendo agora um pouco mais alto. Já é um pouco mais interessante. O que o preço vai fazer se ele não renovou máxima? Ele vai vir minimamente aqui embaixo, renovar a mínima. Aí se eu vendo aqui, eu tenho stop aqui e tenho alvo um pouco melhor do que 1 para 1. Aí as coisas começam a ficar melhor. E isso você vai ter que esperar, né, e ter que ter construído essas ideias desses contextos iniciais. Ó. Aqui você já tinha tido um wedge, um topo duplo mais baixo, aqui a estrutura já tinha mudado, né, a regra de coloração muda para te avisar disso, para você observar que a estrutura mudou. Né. Aqui o preço tenta mudar a estrutura de novo, ó, ele veio acima do topo anterior, né, só que é micro, né, a estrutura mais macro não mudou, e aí lateraliza por um monte de tempo. Se você vendeu por qualquer razão aqui, ó, nesse gatilho que tem rompimento, tem uma boa barra, aqui, né, ainda assim você ia ficar por hora aqui quase nessa movimentação, até isso daqui andar, tá? Dia anterior, né, se a gente pega aqui o dia anterior, ó, gatilho, esse aqui é o dia de hoje, dia anterior, né, gatilho de venda com rompimento. Se você vende aqui, né, sua venda é aqui, seu stop está aqui, o seu alvo é isso daqui, ó, é um fundo duplo com uma POC de suporte, tá? Quer dizer que ele ia já ter continuidade abaixo disso aqui? Você não sabe, eu não sei, o preço não sabe.
Se essa barra fecha com big pavio aqui, provavelmente a barra seguinte já podia subir. Então a dinâmica das barras, se ela mudar, ela vai mudar os gatilhos. Consegue entender isso? Então assim, você vai precisar construir contexto. Ó, esse trade aqui, ele tinha esse alvo, essa possibilidade aqui de espaço. Ó. Ele tinha 200 pontos. Era o que você podia exigir desse trade. Por quê? Porque nada quer dizer que o preço vai, né, já romper isso daqui. Aí depois é outra história. Ele fez nova mínima? Fez. Opa, beleza. Então agora ele fez uma nova mínima. Onde que ele falhou? Ele falhou aqui numa região de Bock. Aí ele volta a subir. A correção é mais leve. Né, chegou aqui a corrigir 50%. Interessante. Ou seja, agora você tem uma perna mais forte. Você tem aqui um microcanal. Então essas coisas, se você não estudar, não vai ser o gatilho que vai te dizer quantos pontos você vai pegar, porque essa parte de quantos pontos você pode exigir de um trade, isso vem de você, vem da sua leitura, né? E você entender que você não pode estar vendendo lá no fundão de uma movimentação, que você já pode ter encontrado uma outra wedge, né? Que você, para você pensar, por exemplo, nesse gatilho de compra aqui, é interessante que você tenha, por exemplo, esperado mudar a estrutura. A regra de coloração aqui, ela mudou porque a estrutura mudou. Você já tem agora rompimento de topo, né? Você tem o fundo mais alto, e aí a estrutura com essas barras aqui mudou, né? E esse fechamento aqui foi o primeiro fechamento positivo, com o rompimento. Se você compra aqui, com o stop aqui, você ainda pega alguns pontos. Até aonde? 3 puxadas o preço deu aqui. Olha como é complicado. Ó. 1, né? 2, 3. Ele fez 3 puxadas, e o que ele fez depois? Reverteu, ele fez 2 pernas de baixa. Então, essa ideia de quantos pontos você vai exigir do preço, ou que alguém vai te dizer, olha, toda vez que esse padrão aqui, né, às vezes o pessoal usa alguns parâmetros, né, com indicadores, é que você vai comprar e que ele vai te pagar 500 pontos, isso é impossível. Por quê? Porque a dinâmica do preço muda o tempo todo, né? O que o preço mais faz quando ele renova a máxima? Quando ele não está em tendência? Ele faz pullback, e às vezes até reverte. Olha essa movimentação aqui, ó. Excelente movimentação de alta, ó. Microcanal, depois canal estreito, faz uma correção, dá um gatilho. O que você podia exigir dessa movimentação? A tua premissa inicial é que o preço faça a nova máxima. Para quê? Para que a estrutura de alta se mantenha. E isso não quer dizer que o preço vai ir logo na sequência, né? E tudo que vai acontecer depois depende da dinâmica das barras. Às vezes você tem uma barra de sinal, uma boa barra de sinal, e aí a barra de continuação não é tão boa. O que mais você vai ter que entender, que você precisa entender, que tem que entender, né? Ficou complicado isso. Mas o que mais você precisa prestar atenção é que dentro desse tipo de cenário aqui, ó, é mais favorável a você, que você não tem que ter medo de operar dentro desse tipo de cenário. E que quando as médias ficam flats assim, você tem que parar um pouco de operar. E que provavelmente quando as médias ficam flats assim, quando você vai fazer alguma coisa, você não pode exigir tanto do preço, porque ele pode só fazer uma nova mínima e voltar na tua cara, pode até mesmo reverter, tá? Então entenda que essa dinâmica de, olha, eu vou pegar esse gatilho aqui, ó, um gatilho de compra, ótimo, um gatilho de compra com rompimento, médias abertas, alinhadas e direcionais. Esse trade aqui pagou 330 pontos. Aqui essa barra fecha contida, né? Então acabava não sendo um bom gatilho, tá? Por quê? Porque ela é uma barra de lateralidade, as barras seguintes foram, legal, pagou, tá a favor da tendência, foi, mas a barra em si não é boa, tá? Ela não apresenta rompimento. Essa barra aqui, ó, apresenta rompimento, gatilho, beleza, peguei, entrei aqui, ó, pagou mais 200 pontos. Depois fez uma correção mais profunda, né? Foi um toque na 20 mais profundo, depois fez um fundo mais alto, mas ainda assim a estrutura do dia ainda estava legal. E aí você vai ter que ter essa paz de espírito para perceber que a estrutura do dia ainda não mudou. A regra de coloração está ali para te ajudar, tá? Beleza, aí deu gatilho com rompimento. Comprei aqui, ó, gatilho, né, tem rompimento. Comprei aqui, topo duplo, 330 pontos. Depois corrigiu, né? Tá? A movimentação já tinha feito algumas correções um pouco mais profundas e depois ele acabou fazendo uma correção ainda mais profunda. Depois dessas movimentações aqui, você também pode continuar contando puxadas, né? 2, 3. Aqui ele chega a fazer uma quarta, né? E aí faz a primeira correção mais profunda. Depois ele inicia aqui, ó, 1, 2, 3 puxadas de novo. E aí ele inicia uma correção mais profunda de 2 pernas, tá? Aqui você foi, né, o primeiro a vender. Se você pegou essa venda, rompeu, você podia exigir muito disso daqui, ó. Onde que o preço parou? Fundo duplo.
cada dinâmica de fundo e topo duplo muitas vezes muda, a dinâmica das médias muda. Por isso que é impossível dizer para você, olha quantos pontos vai dar cada entrada. Isso daí é impossível, pessoal, não tem como. É realmente impossível isso daqui. Tá? Aqui, rompimento barra gatilho, né, já tinha tido boa pressão, corrigiu menos, né, podia pelo menos renovar essa mínima aqui. Então, se você vende aqui, minimamente o que o preço podia te dar era renovar essa mínima aqui, né, via abaixo desse fundo. E aí ele veio, e algumas vezes ele vem e faz uma movimentação bem ampla. E aí, às vezes, você tem que acompanhar para ver até quanto você pode pegar dessas movimentações. E lembrar que quando o preço estica rápido demais, ou seja, ele dá lucro rápido demais, ele costuma voltar. E aí, às vezes, ele volta muito mais do que você gostaria, né? Voltou 400 pontos aqui, antes de descer um pouco mais. E aí, às vezes, é mais interessante você realizar lucro nesse tipo de fechamento aqui, do que você ter uma ganância e tentar pegar mais pontos, tá? Você fica vivo para o dia seguinte se você pega alguns pontos todos os dias, né? Tá? Então, aqui deu falha de wedge, né? Aqui, gatilho de compra, ó. Cada gatilho tem uma dinâmica de quanto que ele vai dar diferente, aqui de maneira rápida, né? Ele faz um topo, né? Faz uma correção, ó, deixa um gatilho aqui com rompimento. Então, se você comprou aqui, ó, ele chegou a pagar 340 pontos. Depois ele voltou para te assustar aqui, te deixou com 50 pontos. Tá? Depois chegou até a ficar negativo. Então você tem que entender que essa dinâmica, se você está começando, às vezes é melhor você colocar o lucro no bolso, né, do que você ficar tentando pegar movimentações muito amplas, porque você ainda está aprendendo, você precisa ganhar tempo de tela. Tá? E aí aos poucos ir melhorando nessa dinâmica, dinâmica de entradas, pegar um pouco mais de entrada. Né? Aqui veio testar fundo anterior, ó. Testou fundo anterior e depois desce com uma big barra. Então a dinâmica do preço ela muda o tempo todo, muda de acordo com o horário, muda de acordo com a volatilidade, tá? Então, lateralidade, ó, médias flat, né? Isso aqui você tem que ficar fora se você é iniciante. Você tem que operar quando as médias estiverem assim, porque assim as probabilidades são muito melhores a favor de você, tá? Aqui, ó, a estrutura muda o tempo todo. Faz nova mínima, né? As barras ficam vermelhas, de repente ele monta uma pequena estrutura de alta, volta a subir, tá? Então a regra de coloração das barras, né, fica alternando aqui. Então, só para esclarecer, pessoal, porque essa é uma pergunta que se repete muito, aí tá chegando mais gente na página, e o pessoal acaba repetindo essa pergunta. Essa ideia de que alguém, pessoal, ou algum tipo de trade system, ou algum tipo de... Aqui é pelas barras, né, muda de acordo com a dinâmica das barras, né, já que é price action. Mas quem usa, por exemplo, indicadores, infelizmente não dá para a pessoa prever isso, porque a dinâmica do mercado ela muda o tempo todo. Né? Às vezes um gatilho de venda, né, pode dar 700 pontos, outro gatilho de venda 700 pontos, aí às vezes você pega e entra num gatilho de venda bem tardio, em cima de uma wedge, e aí ele volta e reverte completamente na tua cara. Por quê? Porque você também não estava ligado no contexto. Né? Então, essa parte do contexto ela é essencial. Né? Ela não tem como você passar por ela, tá? Então, cuidado com isso, né? Gatilho, essa aqui você podia exigir essa movimentação até essa POC, 200 pontos. Ah, ela passou da POC, pagou 300, beleza, sorte, né? O gatilho depois, né? Ele fez o quê? Ele só chegou e reverteu, né? Não teve continuidade aqui, ó. Depois, inclusive, veio para uma movimentação de baixa. Se você comprou aqui, ó, e manteve o stop correto, beleza, você ainda assim saía com ponto, mas ó, 3 horas depois. Então, você tem que entender que a dinâmica do mercado ela muda por aquilo que o preço veio fazer, ó, às vezes até mesmo pela quantidade de pontos que o preço reverteu, você viu grande pressão vendedora, então os comprados ainda não estão tão afoitos depois de ter visto uma movimentação que os vendidos conseguiram colocar 1000 pontos para baixo. Então, você comprar aqui, às vezes, no segundo momento já não seria nem tão interessante, né? A dinâmica muda, certo? Então, você tem que ter essa devida cautela. O preço não rompe a POC. Ah, deixou um gatilho de venda. Pagou 300 pontos, tá? Então, assim, e outra coisa, né, pessoal? Quanto mais você diminui o tempo, menos pontos você vai pegar. Você não vai pegar mais pontos, tá? Se você diminuir isso daqui para 1 minuto, que é um tempo que eu não recomendo, né, para quem está começando de maneira alguma, ah, mas vai ter um monte de gatilho, vai. Só que provavelmente você vai acabar hesitando, né, e você às vezes não vai ver que você tem que sair já de uma movimentação, porque você estava entrando numa reversão que só estava acontecendo num minuto.
No 5 ainda era uma tendência de baixa. E aí você compra, né, pega ali 80 pontos, aí pega e volta a cair, né, desaba na tua cara. Funciona em modo rompimento. Quando está em modo rompimento, você usar 1 minuto. Quando está em super tendência, né, o preço está ali numa tendência fantástica, com as médias todas alinhadas, direcionais. E aí você usar o 1 minuto para buscar, por exemplo, mais alguns gatilhos, funciona, né? Aqui, por exemplo, a tendência, tá? Aqui era rompimento, né? Modo rompimento, ó, o preço não faz pullback, né? Corrige lateral no máximo, tá? Então, aí beleza. Só que a gente não tem isso o tempo todo. E para você ter rompimento, você tem que estar olhando aonde? Lá nos 5 minutos, você tem que ver o que está rompendo, o que está acontecendo, está lateralidade, não está, tá? Então, não dá para você usar isso daqui de maneira indiscriminada. Porque se você usar isso aqui só no minuto, pessoal, provavelmente vai dar ruim. Sabe por quê? Porque é muito difícil de você ler o contexto no minuto, né? Aqui, ó, a possibilidade de wedge, certo? Aí o que o preço fez? Reverteu, fez 1, 2, 3 micro puxadas, ó. Sabe, você tem que ter todas essas sacadas, mas praticamente de imediato, né? E você, além de ter essas sacadas, você tem que acreditar demais nela. É aquilo que a gente conversou no vídeo de hoje, inclusive, ó, 3 puxadas, topo mais baixo, o que aconteceu? Né? 2 pernas de baixo, tá? Funciona, no minuto funciona, né? As wedges que você consegue ver aqui em tempos maiores, você também vê aqui em tempos menores, ó. 3 puxadas, não é? Bem alinhadas. Uma perna de baixa, uma segunda perna, né? Não veio abaixo da mínima, só veio abaixo da mínima aqui bem depois, tá? Mas a leitura em si, ela funciona. Só que você tem que entender que você vai ter que deixar ela muito mais rápida, né? O seu cérebro vai ter que funcionar praticamente de maneira instantânea. E segundo, você tem que acreditar. Um gatilho com rompimento pós uma wedge. Cara, você tem contexto, topo duplo, POC, MM200 e wedge. Fantástico, para 1 minuto. É a mesma coisa lá dos 5 minutos, só que o teu cérebro tem que estar funcionando na velocidade turbo aqui, tá? Porque você vai ter que juntar tudo isso daqui, tá? De maneira imediata. 3 puxadas, certo? Aqui, topo duplo, MM200, uma POC, uma boa barra com gatilho, tá? Aí, qual foi o alvo dessa movimentação? O topo duplo, o fundo duplo, tá vendo? 160 pontos. Aqui os pontos ficam bem menores. O stop fica menor, fica. Só que se você não juntou todo esse contexto aqui, vai dar errado, tá? Então, cuidado. Funciona bem, mas requer muito treino, muita prática, tá? Aqui no 1 minuto, porque do contrário, você vai mais perder dinheiro do que qualquer outra coisa. De novo, ó. Possibilidade de wedge, topo mais baixo, gatilho, né? Veio fazer o quê? Fundo duplo. Então veja que o preço e essa dinâmica do fundo duplo, ó, muda, agora são 170 pontos. Lá no outro era outro, né? E assim vai, tá? Então essa dinâmica muda, né? E você vai ter que também tá, né, se adaptando a essa dinâmica. Aqui teve uma wedge, ó. Reverteu? Não. Né? Teve continuidade, inclusive, tá? Não é obrigatório ter 1, 2, né, 3 puxadas e reverter. Quando que teria uma segunda perna? Quando ele renovasse uma estrutura. Ele não renovou, as barras estão vermelhas, tá? A estrutura não mudou. Então, atentem-se também à regra de coloração, pessoal. Para quem tem o Trade System, atentem-se à regra de coloração. Ela leva em conta a estrutura de mercado, tá? Ela leva em conta o marcador de topos e fundos, leva em conta as médias, tá? Então, é um estudo do tendências dentro do livro do Al Brooks, tá? É para ser usado, tá? Não é para você operar contra, não tem como você ficar buscando compra aqui com essas barras vermelhas. Se você estava na esperança, às vezes você fez um trade aqui, quando ela começou a ficar e dar gatilho de venda, sai. Né? Porque aí é as barras te dizendo, sai. Né? Comprei aqui, Luciano. Ó. Deu gatilho, né? Ó, deu gatilho aqui, eu fiz minha compra aqui e coloquei meu stop aqui. Beleza, fez um topo mais baixo, não é favorável a você. Né? Quando a gente compra, o que a gente quer? A gente quer que o preço renove máxima, para a estrutura de alta se manter e ter melhor continuidade, certo? Aí você comprou aqui e o preço não renovou máxima, então tua premissa já está ruim, né? Veio uma barra contra você, 2 barras, se você ficou até a terceira barra, né, é interessante até mesmo você sair aqui. Se você não saiu aqui, você sai nesse gatilho de venda. Porque se você está comprado, não fez nova máxima, deu gatilho de venda, vai fazer nova mínima. Então quanto mais tempo você demorar para vender, né, para sair da sua compra, mais você vai aumentar seu prejuízo. E se você tirou
seu stop daqui, se você fez essa idiotice, né, de mexer no seu stop, tirar seu stop daqui, provavelmente você iria entrar num prejuízo muito maior, tá? Aqui, né, pessoal, o que teve de novo, ó? Aqui eu tive 3 puxadas, né, tive, ó, 1, né, 2, 3, dá até para considerar uma quarta aqui, né, que aqui teve 3 mais juntas, ó. Tá? Aqui tem 1, 2, 3, né, aí ele faz uma correção profunda, depois faz mais uma puxada. Então a gente tem aqui uma wedge com um topo duplo mais alto, né, que esse aqui é o nosso topo duplo mais alto. Depois ele vem deixar um topo duplo mais baixo, tá? Então aqui eu tenho de novo, ó, depois mais 3 puxadas. Essa daqui acaba sendo uma undershoot, né, porque ela não chega a ultrapassar a linha de canal, beleza? Então funciona, só que a velocidade de processamento de vocês, e interação com isso daqui vai ter que ser muito mais rápida, e às vezes você vai ter que ver essas 3 puxadas em movimentações mínimas, né? E isso daqui para quem está começando às vezes é meio complicado, porque ó, aqui você teve uma puxada de alta, aqui uma tentativa de retomada, certo? Tenho aqui já nessa barra aqui, ó, uma segunda tentativa, certo? Porque o preço veio acima dela aqui, ó. Vou considerar o swing, segunda tentativa. Aí o preço veio abaixo de novo dessa movimentação. Aqui ele veio acima. Então aqui você tem 3 puxadas, certo? 3 tentativas, é um triângulo, modo rompimento, teve continuidade, tá? Só que a dinâmica de quantos pontos a movimentação vai pagar, né, isso muda muito de um dia para o outro, de um cenário para o outro, tá? Isso de certa forma não, né? Isso é impossível de calcular, tá? Dizer quantos pontos uma entrada vai pagar é impossível calcular, porque a dinâmica do preço muda o tempo todo, beleza, pessoal? Então, só esclarecendo isso daí, desculpa aí pra galera que já é mais antiga, mas é importante responder isso daqui. Cuidado, tá? Se alguém disser, olha, tô te vendendo aqui um setup que paga 300 pontos toda vez, é impossível, tá? Não dá para calcular quantos pontos essa movimentação vai pagar, porque a gente não sabe a parte da esquerda que vai vir a partir dessa movimentação. E às vezes, né, um gatilho de compra vai estar muito próximo já de uma resistência, muito próximo já de um suporte, muito próximo já de uma wedge, e aí esse gatilho talvez ele não pague nem nada, né? Se ele tiver na cara de uma wedge, ele pagou ali 10, 20 pontos e depois reverteu. Vai acontecer. Aí vem a ideia, né, de você estar a par, né, de contexto, de entender também essa ideia de tendência, né, tá? Beleza, pessoal? Então, desculpa aí o vídeo, né, mas para a galera que está começando, pessoal, cuidado, não acreditem nessa ideia de que eu vou comprar um setup milagroso que eu vou fazer X pontos todo dia. Você pode fazer X pontos todo dia, mas com muita paciência, muito estudo, tá? Muito treino, muito backtest, tá? Você vai ter que fazer muito isso daí, e do contrário, isso daí não vai ser possível, beleza? Valeu!